Olá, turma, sejam bem-vindos novamente. Aqui o professor Cid que vos fala, nosso curso Desenvolvimento e Programação de Jogos Digitais. Nossa unidade curricular Banco de Dados. E vamos dar continuidade da nossa aula anterior. Tipos de bancos de dados, estávamos falando sobre modelo de redes, né? E vamos dar continuidade então nesse finalzinho aqui de conteúdo e a gente começar o nosso novo conteúdo aí, tá bom? Então, como a gente já estava trabalhando sobre banco de dados de redes, tá? A gente só vai retomar aqui algumas questões. Nós vamos dar continuidade, então, nesse modelo e terminar a atividade da aula passada. Eu queria saber em que pé que ficou a atividade da aula passada. Vocês me dão um retorno aí, por favor. Tá bom? Então, veja aí como que ficou essa questão, se a professora Silvane fechou lá para vocês o prazo. Vocês que vão me dizer aí. Veja aí, professora, como que ficou. Deixa eu abrir aqui o Class também para me dar uma olhada. A atividade que ficou foi essa aqui. Em trio, né? Elaborar ali a estrutura de banco de dados de redes. Estrutura parecida com essa aqui, né? Vou fazer rapidinho aqui os acessos aqui. Opa, passou demais. Era parecido com isso aqui, né? A atividade que vocês teriam que me entregar. Só fiquei esperando vocês me entregarem. Como que a gente vai fazer agora? Tem gente que não me entregou. Eu tenho 5 alunos que me entregaram. Tá bom? Desses 5 alunos, não sei, se fizerem 3, né? O Adriano entregou, Adriano, eu sei, o teu tá aqui. O Adriano, a Annelise, a Emanuele, o Wagner, o Iago. Esses me entregaram. Tá? Então só veja aí, combine aí com a professora Silvane, se ela vai abrir prazo para vocês entregarem essa atividade. Lembrando que essas atividades valem nota, tá? Depois a soma dessas atividades aí no final do segundo trimestre vale 100 e cada nota a menos, né, vai valer menos aí na tua nota final, tá bom? Então veja aí o prazo de entrega aí de vocês aí que fica apertado, tá? A professora Silvana vai ver isso com vocês aí. Eu vou voltar então e vou dar a sequência da aula aqui então, tá bom? Só voltei aqui para retomar com vocês, para vocês lembrarem de onde a gente parou. Né, Adriano? O Adriano já me entregou, não sei quem que é a equipe dele. Então a gente viu aqui o modelo de redes, né? E a gente vai ver agora a próxima etapa aqui do nosso conteúdo, tá? Eu vou fechar aqui esse conteúdo aqui e a gente vai abrir o próximo. Tá certo, professora. Então é isso aí. Quem entregou, entregou. Quem não entregou, lamento, né, professora? Foi dado um prazo até legal aí para eles fazerem, né? Então a gente vai continuar aqui. Nós vamos falar um pouco nessa aula de atributos. Vamos inverter um pouco aqui a ordem. Vamos ver algumas coisas que a gente já viu nos comecinho lá do primeiro trimestre, mas é só complemento e finalização desse conteúdo aí. Então, nessa aula, nós vamos compreender atributos parte 1. Tá? Então, vai aqui um pensamento antes da gente iniciar. Para você tentar entender esse cenário aqui, você tem que pensar junto comigo. Vamos lá? Então, sabemos
algumas coisas sobre entidades, né? Porque viemos trabalhando isso durante esse processo do primeiro trimestre, né? O comecinho, finalzinho do primeiro trimestre ali. A gente não teve muito contato no trimestre inteiro, né? E agora começando o segundo trimestre. Então a gente falou alguma coisa sobre entidades, suas relações. Então agora chegou a hora da gente identificar, né, os atributos dessas entidades, tá? Vocês vão lembrar, não sei se vocês, a gente ficou um período sem aula também de banco de dados, né? E isso acaba prejudicando o andamento, a sequência nossa ali sobre esse conceito. Então a gente viu sobre a entidade, a gente tem o conceito de entidade e a gente vai identificar quais que são os atributos dessa entidade agora, daqui para frente. E se você não lembra, não tem problema, a gente vai capturando isso, a gente vai resgatando isso na nossa caminhada aqui agora, tá? Então você consegue definir em poucos parágrafos o que é atributos? Né? Escreva para mim aí no chat aí, o Adriano que gosta de me ajudar sempre aí. Em poucos parágrafos, o que são atributos, né? E quais eles seriam pertinentes ao armazenamento de banco de dados? Né? Então reflita um pouco aí sobre esse tema, né? Tire as suas ideias, suas conclusões aí, converse aí com a tua dupla aí do lado e responda para o professor aí, né? Um parágrafo simples aí, escreve em poucas linhas mesmo aí, né? Quais são os seus atributos e quais eles seriam pertinentes a um armazenamento de banco de dados. Lembrando de entidades, as entidades têm os seus atributos, né? Quais que são esses atributos, né? Qual a relação eles têm pertinentes dentro de um armazenamento de banco de dados. E é isso que eu quero que você me responda agora, para a gente dar continuidade na nossa aula, no nosso encontro aqui de hoje. Tá bom? 3 minutinhos ali é o suficiente para você me responder aí essa questão, tá? Bora lá? Lembrando que o professor sempre traz a resposta dele junto, né? Mas eu quero ouvir de vocês aí qual é a base de vocês sobre esse assunto e se vocês têm algum conhecimento também sobre esse tema, né? Olá, Adriano, muito obrigado. Os atributos são as características das entidades, exatamente, né? Quando a gente fala de atributo, até atributo pessoal, né, Adriano? Quais são os atributos do Adriano, né? Existem vários atributos, né? E atributos bons, né? É inteligente, é pontual, é educado, né? Então, há vários atributos. Característica das entidades, a entidade é, né, nome, pessoa, departamento, né? Tem várias coisas que são entidades, né? Banco de dados, por exemplo, o endereço, os nomes, isso que o Adriano falou aqui. Parabéns, Adriano. Obrigado. A Suelen falou meu nome, idade, documento. Exatamente, Suelen. Esses são atributos da Suelen, né? O nome dela, a identidade, os documentos, né? E isso a gente usa para o banco de dados também, né, Suelen? Quando a gente se trata de banco de dados de clientes, por exemplo, a gente vai ter a entidade clientes e a gente vai ter os atributos de cliente, que é o que a Suelen falou. Nome, idade, documentos. Esses dados podem ser armazenados. Exatamente, Sueli, obrigado. Parabéns pela resposta também. O Iago, ele fala assim, são dados, né, de instâncias de uma entidade, né? São informações, né, Iago? São informações, descrições de uma entidade, né? De uma instância de uma entidade. Correto também, tá? Quem mais? Mais alguém quer falar? Então vamos dar continuidade aqui, né? A gente tem pouco tempo hoje, nessa aula nossa é bem curta. E a resposta para tudo isso, somando com a resposta de vocês, que foi maravilhosa, com certeza talvez melhor que a minha. Os atributos são características do mundo real que são importantes o armazenamento para consultas, né? Então, atributos são características do mundo real que são importantes para armazenamento para consultas posteriores. Por exemplo, nome, telefone, e-mail e etc. Né? Bem respondido vocês aí com as suas respostas. Complementei com a minha aqui. E estamos todo mundo de parabéns, né? Vamos dar continuidade aqui, então. Conceituando tudo isso, né? Deixa eu dar um zoom aqui essa imagem aqui, né? Então aqui nós temos um exemplo nessa imagem, né? Entidade, né? Nós temos ali a entidade e depois nós temos os atributos, né? Tá ok? Empregado, endereço, rua, número, bairro, CEP.
Tá, em um banco de dados, então, um atributo é uma característica ou uma propriedade de uma entidade que descreve uma parte de suas informações ou características, correto? E cada entidade pode ter um ou mais atributos, né, que são armazenados em coluna, em tabela ou de banco de dados, correto? Então essa informação a gente já tinha, a gente já passou por isso, né, algum período aí da nossa história aí com banco de dados, mas estamos reforçando aqui esse conceito aqui agora. Conceituando ainda, atributos podem ser classificados como simples ou composto, né? Aqui a imagem passada nós tinha ali o atributo composto, já vamos entender qual que é o simples, qual que é o composto. O atributo simples são aqueles que não podem ser subdivididos em partes menores. Por exemplo, o nome de uma pessoa ou o número de um produto. Então aí nós temos o atributo simples já, né? Característica dele não pode ser dividido. Continuando, atributos compostos. Então o que é um atributo composto, professor? São aqueles que são formados por dois ou mais atributos simples. Por exemplo, o endereço. Lembra da imagem que nós mostramos lá no começo? Né? Tinha endereço, depois tinha rua, CEP. Então, atributos compostos. O exemplo, endereço de uma pessoa que pode ser composto por rua, números, bairros, cidades e estados. Correto? Até aqui, turma, tudo certinho? Tudo bem? A parte de atributos simples e composto? Então, falamos aqui de entidades, depois atributos dessas entidades, e dentro dos atributos nós temos atributos simples e atributos compostos, ok? Tranquilo até aqui, turma? Tudo certo, Iago? Maravilha! Todo mundo ganhou o chocolate? Sim, Adriano? Então tá bom. Então vamos lá. Para pensarmos juntos, então. Tudo certo? Tudo certo, Ismael? Sim, Sueli? Então tá bom, então. Ficaram felizes? Quem que não gosta, né? Até eu que sou meio bobo, gosto. Então vamos lá. Para pensarmos juntos aqui. Essa história aqui, só um pouquinho. Essa história aqui o professor traz lá da Alura, tá? Então nós temos esse exemplo aqui da Marta. A Marta é uma especialista que foi contratada para o Clube do Livro, tá? Especialista de banco de dados. Começou a trabalhar no Clube do Livro. E a gente vai trabalhar paralelo lá com a Alura, tá? Eu não sei se vocês têm acesso a esse curso lá na Alura, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui os conteúdos parecidos, paralelo com lá, tá? O meu conteúdo mais a soma de lá, talvez um vídeo ou outro que precise, tá bom? Então, Marta é especialista de banco de dados, começou a trabalhar no Clube do Livro, um e-commerce, né, que vende livros e artigos relacionados à leitura, e ela vai ter que entrar numa equipe, né, para trabalhar e compartilhar o seu conhecimento. Então, Marta explica para essa equipe que ela está entrando que o que é modelagem de dados, né? Então, preste atenção nesse tema, modelagem de dados. É isso que a gente vai fazer durante as nossas próximas aulas. A gente vai fazer a modelagem, né? Tá? E a partir, né, desse tema aí, Marta começou a explicar, né, em particular, a modelagem de dados conceitual. Então, a gente vai trabalhar a modelagem de dados e dados conceitual. Então, ela começou a explicar que o primeiro passo para se dar a uma elaboração de um banco de dados é a modelagem de dados. Tá? Quem aí na turma já trabalhou com modelagem de banco de dados ou fez modelagem de banco de dados? Alguém? Nunca, Iago? Acho que vai dar a resposta do Iago, a grande maioria aí vai falar que não, né? Não, né, Adriano? Modelagem de banco de dados é linguagem de alto nível, né? O que é linguagem de alto nível, professor? É a linguagem que se aproxima mais de nós, né? Dos seres humanos, né? A palavra normal, né? E é baixo nível, linguagem de máquina, né? Então, precisamos começar primeiramente com a linguagem de alto nível, né? A modelagem de banco de dados. Então, ela explica aqui, Marta explica a diferença entre modelagem de banco de dados e a diferença entre o SGBD.
que nós já sabemos, nós já vimos em algumas aulas nossas, sistema gerencial de banco de dados, né? Ah, professor, tem diferença? Sim, totalmente diferença, né? Aqui nós estamos falando de modelagem, aonde vamos trabalhar linguagem de alto nível e SGBD, que é o sistema gerencial de banco de dados, né? Que gerencia o sistema, é uma linguagem de baixo nível, né? Linguagem de máquina, tá ok? Então essas duas diferenças aí que a gente precisa compreender logo aqui no começo. Depois a gente vai vir falar de MER, né? De DER e essas outras termos aí, né, que a gente vai tentar entender, tá? Mas a princípio vamos de passos de formigas, né? Assim caminha a humanidade, né? Devagarzinho a gente vai chegar aonde o professor precisa chegar com vocês no conceito, né, estrutural. Então, o crescimento, né? Continuando na história da Marta aqui, no crescimento acelerado lá do Clube do Livro, decidiu-se então que precisava estruturar e criar um banco de dados para essa empresa, porque começa a crescer, começa a vender demais, começa a ter um estoque maior, né? Começa a ter clientes e você precisa ter uma estrutura de banco de dados para não se perder e para não perder dinheiro também, correto? Então, embora ela foi contratada para ser especialista, ela vai trabalhar com a colaboração de vários profissionais, incluindo uma pessoa lá em particular, né? O Pedro. Então imagine, ela vai trabalhar com o Pedro, só que o Pedro já tem experiência em criação de banco de dados. Então nós temos aí, né, um ponto a ser tratado, uma particularidade aí que a Marta tem que trabalhar com o Pedro, que ele já é especialista, já tem conhecimento em banco de dados. Com base nessa experiência, o Pedro já sugeriu para a Marta, falou: Marta, calma aí, espera aí. Você trabalha com software, então qual software a gente vai trabalhar do banco de dados? MySQL ou Oracle, né? E Marta, para um pouco, pensou e destacou a importância de um passo fundamental para Pedro. Falou assim: Pedro, calma lá. Antes de nós trabalharmos com um software, com SGBD, nós precisamos criar um modelo de banco de dados. E é nesse ponto que eu queria chegar com vocês, turma, né? Quem aí conhece MySQL? Quem conhece aí o Oracle? Esses são softwares, né, de gerenciamento de banco de dados, né? Existem vários outros aí. Só pelo nome, Iago? Nunca usou? Então, a gente tem MySQL instalado na máquina de vocês aí. Provavelmente a gente vai usar MySQL. Mas, primeiramente, a gente vai usar aí essa modelagem, aprender também a modelagem. Aí, Manuel também não, né, Manuel? Oracle é legal, é bom trabalhar. Eu trabalhei com Oracle, aprendi com Oracle, né? Mas eu prefiro MySQL. Tá? MySQL tem instalado na máquina de vocês, tem instalado aqui na minha também. E acredito que também, eu acredito no final do segundo trimestre ou no terceiro trimestre que a gente vai entrar ali, entrando mesmo ali na linguagem de baixo nível de MySQL. Tá bom? Por enquanto a gente vai ficar nas modelagens, conhecer os conceitos, né? A estruturação primeiro, depois a gente vai entrar na linguagem mesmo, né? Mas a gente vai entender então por que é importante criar, né, um modelo de banco de dados primeiramente, né? Tá? E é isso que a gente vai tentar caminhar aí nos próximos passos aí e a gente vai chegar lá. Tá bom, turma? Por enquanto, tudo bem? E o que significa isso? O que significa modelagem de banco de dados? Eu queria que você me respondesse aí agora. O que significa modelagem de banco de dados para você? A gente talvez até deu uma comentada, aqui deu um spoiler, aqui no comecinho da aula, e você consiga me responder melhor agora. Bora lá? O Adriano viu alguma coisa também durante as aulas, mas não lembra muito, né? Sobre MySQL e Oracle, né? A linguagem do banco de dados, ela é parecida com as linguagens de programação, né? Cada gerenciador ali, software ali vai ter uma particularidade diferente de como trata essa linguagem, mas praticamente elas são parecidas, assim, sabe? Não tem muito, não é tão complicado que nem a programação em si. Tá ok? E o que é modelagem para vocês, então? Exatamente, o que significa isso? Alguém quer me ajudar aí? O Iago, o Adriano, o Manuel, o Wagner, Suelen.
professor nem vai esperar vocês responder, né? Modelagem, vamos lá então. É a forma de mostrar os dados visualmente. Isso aí. Obrigado, Emanuel. Sempre tem alguém para salvar, né? Mas vamos responder aqui, que o professor é meio com pressa hoje, né? Nosso horário é muito curto, né? Na terça-feira, né, turma? Muito curto. O professor às vezes tem um pouquinho de pressa para passar o conteúdo para vocês. A modelagem de dados é um processo pelo qual visualizamos e obtemos insights, né? E fazemos a concepção de dados antes da criação e efetivação de banco de dados, né? O que é insights, professor? Né? É uma ideia que ilumina a situação ou problema, né? Lá do inglês ela significa percepção, compreensão, né? Sacada, né? Tive uma sacada, mais ou menos isso, né? E ela é usada quando alguém que tem uma ideia valiosa, quer mostrar algo, né? Então, é isso, né? Então, assim, a modelagem de dados é um processo pelo qual visualizamos quando temos um insight e fazemos a concepção desses dados antes da criação efetiva do banco de dados, né? Ou seja, né, resumindo, né, uma forma de mostrar os dados visualmente, o que o Manuel falou, é uma forma de mostrar o banco de dados lá complexo, né, sem a codificação complexa, de uma maneira visual, né? Mais ou menos essa ideia do Manuel aí, né? Uma forma simples a gente criar ali algo que a gente consiga visualizar, que seja simples para conversar com qualquer pessoa em qualquer reunião, né? Tá ok? Mais ou menos isso. E usaremos para fazer esses diagramas. O que usaremos para fazer esses diagramas? Usaremos texto. Então, usaremos texto para fazer a nossa forma de diagramas aí, né? Usaremos o diagrama. Então, usaremos texto, diagramas para fazer o nosso modelo, né? Modelo de banco de dados. E usaremos símbolos, né? Tá? Tudo isso para garantir, né, que esteja bem estruturado o nosso modelo. A gente vai evitar desperdício de tempo, a ambiguidade. Então, através da modelagem, a gente consegue criar, né, e melhorar aí maneiras possíveis de enxergar ou de conectar o banco de dados. Tá ok? Então, é bem importante isso, a gente criar essa questão estrutural da modelagem do banco de dados. Tá ok? E o que são atributos, né? Então, atributos são características de entidades do mundo real que serão transmutadas para o mundo abstrato dos dados, né? A gente acabou de falar sobre isso lá no começo, relembrando vocês, né? Esse curso está disponível lá na Alura, que eu nem falei para vocês. Não sei se vocês vão ter acesso lá, tá? O professor já está com medo de passar vergonha de novo, que coloca o link para vocês não conseguem entrar, né? Então, se vocês quiserem, eu coloco o link de novo, mas não vou perguntar se vocês conseguiram ou não. Mas eu vou trazer esse conteúdo para vocês e depois eu vou perguntar, assim, com certeza, se vocês vão conseguir entrar ou não. Até porque se vocês não conseguirem, vocês têm que entrar em contato com o professor ou com a Cíntia, através da professora Silvana aí, pede para entrar em contato com a Cíntia, que é a coordenadora do curso aí, para liberar o acesso para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, como livro, né? O Clube do Livro, a gente está falando sobre o Clube do Livro, vai continuar falando sobre nossas aulas. Vamos continuar usando a Marta como nosso exemplo, e Pedro como nosso exemplo também, dentro desse cenário, dessa história que a gente criou aqui, né? A Lura me ajudou aí com esse conteúdo também, tá? Os livros têm informações associadas a ele, como título, categoria, código dele, né? O ISBN, né? Que é a publicação, o ano da publicação, e entre outras coisas, estão seguindo, né, uma característica da entidade livro, né? Então, nós chamamos isso de entidade livro. Por quê? Porque ela tem alguns atributos dentro dela, né? E como esses atributos são? Isso que a gente falou aqui agora, tá bom? A gente vai usar, para fazer o nosso modelo, o BR Modelo Online, tá? Eu queria usar o BR Modelo na máquina, sabe? Eu não sei como que eu vou fazer para instalar aí com vocês. Quem que tem conhecimento aí de Linux na sala aí? Que consegue instalar na máquina aí? Porque se vocês conseguirem instalar na máquina, vai ser melhor.
Tem um pouco, Iago? O professor pode passar para você o passo a passo, então, numa outra aula, que a gente tem numa aula que a gente tem 2 aulas. Aí a gente não grava, o professor entra, a gente só fica se falando, e você está lá na máquina, então, é bem tranquilo, só que eu preciso de alguém aí que consiga fazer, porque se não tiver, daí eu vou fazer totalmente online. Eu vou mostrar o online para vocês, e depois eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Não precisa baixar nada, sabe? Instalar nada. Só precisa ter o flash instalado na máquina e ele roda sem instalar. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Na verdade, não sei se vai dar tempo de mostrar, a gente está terminando já, né? BR modelo. Ó, esse é online. Tá aparecendo lá, né? Sabia que o meu computador ele muda sozinho? Esse é online, tá, turma? Você entra lá, digita lá BR online, BR modelo. Esse primeiro que tem aqui, ó, você vai criar uma conta. Adriano, vamos deixar para a próxima então. Tá acabando a aula já. Tá? Então a gente conversa na próxima aula, turma. E a gente dá continuidade nesse conteúdo aí, tá bom? Adriano, já deu a hora já, tá bom? Então, gente, por hoje é só. A gente vai dar continuidade, depois vai fazer o modelo BR, tá? E a gente... Iago, eu vou precisar de você então. Na próxima aula a gente conversa, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.